Pois bem, gente, na manhã desta sexta-feira, recebemos em nossos estúdios diretor executivo do Sicredi Ouro Branco, seu Neuri Hernani Abel. Tudo bem, seu Neuri? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos Vinícius, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Já nos encaminhamos. É possível falar dentro da instituição financeira que já estamos nos encaminhando aí para um final de ano, para o segundo semestre, seu Neuri? Qual é a avaliação até essa metade do ano? Sim, já estamos no... né? O Clayton disse esses dias, agora a gente começa a descer, né? Subimos até metade do ano e começamos ou subindo o resto. Né? Já estamos nos preparando para o encerramento do exercício. Exato. O primeiro semestre já é passado. E diga-se de passagem, no Sicredi foi um primeiro semestre muito bom, dentro daquilo que a gente planejava. Estamos com nossos objetivos alcançados nesse primeiro semestre, com já a economia também. Muitos projetos que estavam o ano passado parados, esse ano foram recomeçados. Então a gente tem uma sinalização de uma revitalização da economia regional, assim, dentro daquilo que a gente está planejado, a gente está conseguindo fazer. Que bom, que bacana. Sim. Bom, foi lançado, senhor Neuri, semana passada, sobre uma estimativa aqui, no exercício, no ciclo de 2016-2017, Sicredi liberou cerca de 5,9 bilhões, com 107 mil operações realizadas. E a expectativa também, a estimativa agora de 118 mil operações, né? Alguns números apenas que a gente recebeu aqui do release da imprensa, justamente do Sicredi. O que está sendo planejado para o Plano Safra, abrindo mais esse ciclo agora, 2017-2018, o que vem aí pela frente, são direcionados mais de 7 bilhões, né? Perfeitamente, Vinícius. O Sicredi tem, na sua essência, um forte apoiador do agronegócio. Isso está no sangue, está na essência da cooperativa de crédito. Esses números que você trouxe são números da nossa central aqui da região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são números expressivos, o que colocam o Sicredi como uma das principais instituições financeiras a financiar o agronegócio na região sul. Em muitos municípios a principal instituição financeira e em muitos municípios a única instituição financeira que disponibiliza, que está presente em muitos municípios. Aqui, trazendo isso para a nossa realidade, o Sicredi Ouro Branco, nós temos recursos disponíveis, o Plano Safra está em pleno andamento, já desde a semana passada, o que é muito bom, que isso venha com tempo hábil. Eu sempre recordo aos meus colegas do Sicredi que recursos para o crédito rural, eles precisam basicamente de duas coisas. Precisam estar na hora certa, à disposição dos produtores, para que eles possam fazer a aquisição dos insumos, obviamente na hora certa, porque depois que passa o tempo de plantar e de cultivar, aí não adianta mais. Então isso é muito importante, a hora certa, ter os recursos, obviamente, e isso a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, e também ter os prazos e as condições de taxas de juros compatíveis com o que essa atividade requer. E isso está disponível no Sicredi Ouro Branco já a partir desde a semana passada já. Vocês têm uma projeção, senhor Neuri, do que é o investimento? Os produtores procuram vocês para investimento em nível de máquinas, de insumos, de plantio? Ou como é que é feito esse processo? Como é que é essa avaliação do Sicredi? De todas temos recursos disponíveis para todas as modalidades. O foco agora, nessa época, é o Plano Safra, é o custeio. Obviamente não descuidando também dos recursos que estão disponíveis para os investimentos, que são investimentos de mais longo prazo, que se tem à disposição também. Mas estamos focando agora o Plano Safra, que é o custeio. Então, do ano passado para esse ano, as regras do Plano Safra não alteraram muita coisa.
elas estão... Teve uma modalidade que baixou um pouco a taxa de juros, mas no mais elas estão como estavam no ano passado. Por exemplo, aqueles financiamentos que são a grande maioria aqui na nossa região e na nossa cooperativa, que são os enquadrados no Pronaf, eles continuam a 2,5% ao ano, por exemplo. Então são recursos que efetivamente são vindo na hora certa, com antecedência, eles podem ajudar bastante o incremento e o desenvolvimento do agronegócio local e regional. E importante ressaltar, Vinícius, que o Sicredi Ouro Branco, ele, por ter feito uma campanha e os associados ouviram efetivamente o apelo do Sicredi há alguns anos atrás e continuam ouvindo, de fazer a aplicação da sua poupança no Sicredi. Graças a esse movimento, nós temos hoje recursos, nós somos autossuficientes em recursos para o crédito rural, porque o recurso do crédito rural, ele não vem de fora. As instituições financeiras é que precisam disponibilizar os recursos. Tem várias regras aí de disponibilização de recursos para o crédito rural. No caso do Sicredi, os recursos que nós disponibilizamos, que nós temos à disposição aos produtores, são os recursos da poupança. E nós temos hoje uma autossuficiência, e inclusive com uma margem de poder aumentar os nossos volumes em torno de 40% com relação aos anos anteriores. Por quê? Porque existem esses recursos aplicados na poupança. Então, mais uma vez, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento a todos os associados que, por um lado, depositam na cooperativa e, por outro lado, a cooperativa coloca esses recursos novamente à disposição nesse caso, dos produtores rurais. Esse é um diferencial do Sicredi e do sistema cooperativo, né, Neuri? Essa circulação do capital entre a comunidade, né? E falando nisso também, nosso município, hoje eu conversava com o secretário Gilson Roman, ele falava que o município gira em torno de 25% a 30% do setor primário dentro da importância do montante do orçamento do município, né? Essa injeção também vocês sentem justamente da procura dos associados e da procura dos produtores rurais quando é lançado um plano como esse? Sim, essa posição, ela é assim. Existe uma importância muito grande da produção primária na nossa região. Isso a gente sente e a gente vê, basta a gente que está no meio observar o quanto é importante a produção primária. Existem uma planta organizada, não é mesmo, de produção, de transporte, de industrialização. Então nós temos numa região onde nós produzimos, industrializamos e deixamos pronto para exportação. Ora, isso é um fator importante, é um fator relevante na economia. Sem dúvida nenhuma, o secretário tem toda a razão. E o Sicredi, por sua vez, consegue... a ideia do cooperativismo, ela é de fato, a cada dia ela se torna mais clara e mais importante. Nós podemos efetivamente sim fazer com que os recursos de toda essa cadeia produtiva e de outras também giram aqui na nossa região, através da cooperativa de crédito. Não há necessidade de nós mandarmos os nossos recursos para fora e depois ver se eles vão voltar. Ora, vamos deixar isso aqui. E a forma de fazer isso, de fazer com que os recursos fiquem aqui na nossa região e gerem de novo riqueza e empregos e assim por diante, criando um círculo virtuoso, através da cooperativa de crédito. E agora muito mais. De uns anos para cá, a gente consegue então a captação em poupança, que é totalmente direcionada para o crédito rural, para o agronegócio. Então nós temos na mão uma ferramenta bastante importante, isso é fruto da organização da comunidade e da sociedade e de entidades como o Sicredi, por exemplo, que é o tema que nós estamos tratando. Bacana, aqui. Nós temos uma característica também aqui da nossa região, né, senhor Neuri? De minifúndios, né? Não existem as grandes fazendas, as grandes propriedades, são propriedades de tamanho menor, mas com grande eficiência de produção. Isso visa contemplar também, é uma característica diferente. O Sicredi, talvez, os montantes não são tão volumosos, mas são pequenos volumes que agregam para esse produtor do Plano Safra, como são pequenas propriedades, Westfália
tem uma per capita muito forte, justamente por se tratar de pequenas propriedades. Teutônia também, não temos grandes latifundiários, né, senhoria? Perfeito. É uma característica, ou seja, dá para jogar mais em número de negociações, em valores talvez não tão expressivos? Isso é uma característica também da nossa região. E particularmente eu acho isso muito mais justo para uma sociedade do que ter lá uma meia dúzia de mega produtores, porque eu já morei também em outros locais. Sim. Eu trabalhei no Mato Grosso, existem lá essa importância, mas lá me parece não, tenho certeza que o modelo aqui ele é muito mais inclusivo. Ora, é muito melhor a gente ter muitos produtores rurais, muitas propriedades menores, do que estar na mão de um ou de dois mega empresários toda essa cadeia produtiva. Então, me parece que isso aqui, a nossa região, ela é muito mais justa, talvez não seja a palavra certa, mas ela parece que é mais adequado, não é mesmo? Que a produção esteja na mão de muitas pessoas. Ora, isso é muito bom, temos que oportunizar a todos. E eu quero ressaltar que aqui na nossa cooperativa, a grande maioria, olha, em alguns municípios chega próximo a 100% dos financiamentos são exatamente para os produtores que são enquadrados no Pronaf. E aí a gente pode ressaltar que, obviamente, as operações, elas são menores, mas para o cooperativismo, isso não significa que essas operações sejam menos importantes, claro. Muito pelo contrário. É aí que entra o cooperativismo para poder oportunizar também, obviamente, essa distribuição de renda melhor em toda a nossa região. Então, sem restrições nenhuma, operações pequenas, sem problema, estamos lá para atender todos e com a maior satisfação, porque a grande maioria dos nossos custeios, das nossas operações são de pronafianos, que nós chamamos conhecidos e carinhosamente chamamos os produtores que estão enquadrados nessa modalidade. E aí, Vargas, eu quero aproveitar 30 segundos aqui para agradecer também a entidades que estão junto nessa cadeia produtiva. Por exemplo, o sindicato, que é responsável pelo enquadramento dos produtores lá pela ADAP, não é mesmo? Então, ser associado do sindicato é uma coisa boa, o sindicato ajuda muito nisso. Outra entidade muito importante, a Emater, que faz lá os projetos, os croquis. A gente todo ano se reúne com os técnicos da Emater, duas entidades que são muito importantes, são fundamentais, junto com a cooperativa de crédito, que tem efetivamente a disponibilização desse recurso, para que tudo isso funcione e tudo isso depois lá no final gere receita, gere riqueza, distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida, finalmente alcançando isso, que é a missão do Sicredi. Estamos conversando com o diretor executivo do Sicredi Ouro Branco, senhoria Hernani Abel, sobre o Plano Safra. Bom, são 7,10 bilhões para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, senhoria? Dá para fazer uma estimativa da nossa região, região do Sicredi Ouro Branco, o que vai estar disponível? Sim, 140, 150 milhões aqui no Sicredi. Podemos aumentar, temos capacidade, temos lastro para aumentar aproximadamente 40% com relação ao ano anterior. Obviamente que esse aumento dos 40%, ele teria que ser com o incremento de novos produtores. Então também tem um esclarecimento para fazer. Bom, mas eu nunca fiz o meu custeio, as minhas operações no Sicredi. Não tem problema. Venha até o Sicredi, nós temos tempo, nós temos prazo agora para fazermos isso. Procure o nosso gerente de uma das nossas unidades e encaminhe pelo Sicredi. Justamente isso que eu ia perguntar. O caminho hoje é procurar o gerente direto. Ou procura no sindicato para saber das informações, ou é bom que vá direto a uma agência? Pode. Mas é importante que vá ao Sicredi. O Sicredi fala com o gerente conta. Eles têm... A nossa equipe foi já devidamente treinada, específica, já vem de anos, mas com as novidades desse ano, a equipe toda está treinada e está à disposição, esperando, obviamente, fazer
todas as operações e as operações novas também, porque para fazer um incremento, obviamente a gente precisa de operações novas também, e estamos abertos para isso. Outra coisa importante que está acontecendo, ontem aconteceu a primeira, nós vamos fazer reuniões em todas as agências sobre o Plano Safra. Então, reunir os produtores rurais. Ontem tivemos a nossa primeira reunião com os produtores rurais aqui de Languiru e de Canabaro. Fizemos isso na sede da cooperativa ontem. Em torno de 200 produtores vieram ontem tarde, fizemos uma reunião e explicamos tudo, entregamos um resumo do Plano Safra, e essa semana a gente já continua em todos os locais onde a cooperativa Ouro Branco tem agência, a gente vai estar. Segunda-feira estamos em Bruxir, terça em Bom Retiro, Salvador do Sul na quarta, quinta em Pareci, e aí vai seguindo, mas os produtores podem ficar tranquilos porque os nossos colegas vão entrar em contato com eles. Sim. E, então essa é uma reunião importante de esclarecimento, tirar dúvida, conversar exatamente sobre o Plano Safra. Muito bem, senhor Neuri. Por hoje é isso de informações. Ficamos contentes, né? Cada vez que a gente traz o Sicredi aqui. Semana passada entrevistamos o nosso Espaço Empreender, como o senhor já fez parte também, o nosso gerente, o Francisco estava aqui, esteve aqui contando um pouco de sua história, muito bacana. Sem dúvida. Eu acho que esse é o laço que a gente tem muito forte aqui, Tirol FM e Sicredi, estamos à disposição como sempre. Parceria importante, óbvio, canal muito ouvido na nossa região, e a gente agradece pela oportunidade de poder conversar eventualmente com os amigos. Bom final de semana para o senhor. Obrigado igualmente a todos.